Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele surge da relação entre as dimensões de um triângulo retângulo. Um triângulo é considerado retângulo quando um de seus ângulos internos mede 90 graus. E a indicação de ângulo de 90 graus é esse quadradinho aqui com um pontinho no meio, que também recebe o nome de ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto, que eu vou indicar aí por A, recebe o nome de hipotenusa. A hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados, que são eles a altura e a base, recebem o nome de cateto. Então, B está indicando o cateto da altura e C está indicando o cateto da base. O Teorema de Pitágoras afirma que o quadrado da hipotenusa vai ser sempre igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesta aula, eu irei demonstrar o Teorema de Pitágoras e irei também trazer um exemplo de aplicação desse teorema. Então, vamos aí para a demonstração do Teorema de Pitágoras. Considere esse triângulo retângulo e esse quadrado aí colorido, cujas unidades de área são elas, de cor laranja e de cor verde. Veja o que acontece quando eu der movimento nessas figuras. Observe que as unidades de áreas de cor laranja se reagruparam e formaram um quadrado que se sobrepôs na altura do triângulo retângulo. E as unidades de áreas de cor verde se reagruparam formando um quadrado verde que se sobrepôs na base do triângulo retângulo. Ok? Veja o que vai acontecer com esse quadrado branco. Está se sobrepondo sobre a hipotenusa. Ok? Então, veja só, o quadrado laranja, ele tem dimensões iguais à altura do triângulo. O quadrado laranja tem dimensões iguais à altura do triângulo, tá certo? As dimensões desse quadrado laranja é 3 por 3. Por quê? Porque você tem 3 unidades de área em cada linha e 3 unidades de área em cada altura. Portanto, a altura do triângulo retângulo aqui vai ser indicado por 3. No caso aí, o cateto da altura será representado aí pelo número 3, tá? Observe que o quadrado verde, ele possui dimensões igual à base do triângulo retângulo. As dimensões desse quadrado verde são de dimensões 4 por 4. Por que 4 por 4? Porque você tem 4 unidades de área em cada linha e 4 unidades de área em cada coluna. Portanto, as dimensões desse quadrado aí é dado por 4 por 4. Então, tem dimensões iguais a 4. Quer dizer que o cateto da base do triângulo vai ser igual a 4, porque tem a mesma medida do lado desse quadrado verde. Observa agora que a hipotenusa desse triângulo retângulo possui dimensões iguais a 5. Por que iguais a 5? Porque tem as mesmas dimensões desse quadrado branco. As dimensões desse quadrado branco é de dimensões 5 por 5, porque tem 5 unidades de área em cada linha e 5 unidades de área em cada coluna. Por isso, é de dimensões 5 por 5, fazendo com que a hipotenusa seja igual a 5. Certo? Observe o que é que vai acontecer agora. Estamos provando agora que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Veja que o quadrado da hipotenusa, que é esse de cor branca, ele possui uma área equivalente a 25 unidades, tá? Porque ele é de dimensões 5 por 5. Então, você vai ter 5 vezes 5 dá 25, certo? Igual. Observe que esse quadrado laranja é um quadrado de dimensões iguais de área igual a 9. Por que de área igual a 9? Porque ele possui 9 unidades de área. Ele tem 3 unidades de área em cada linha e 3 unidades de área em cada coluna, vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9. Mais a área do quadrado verde, que se você observar, já que ele possui 4 unidades de área em cada linha e 4 unidades de área em cada coluna, se você fizer 4 vezes 4, vai dar 16, que é a área desse quadrado verde. Observe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, que são eles 9 e 16. O quadrado da hipotenusa pode ser representado por 5 ao quadrado, assim como o quadrado dos catetos podem ser representados o 9 por 3 ao quadrado, mais o 16 por 4 ao quadrado.
Aqui eu estou provando para vocês que o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo sempre vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ok? Então, vamos reagrupar aqui, ó. Então, nós temos aqui o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Logo, podemos afirmar que em qualquer triângulo retângulo, sempre você vai ter o quadrado da hipotenusa sendo igual à soma do quadrado dos catetos, tá certo? Então, você vai ter aí que 5 ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Todas as vezes que você precisar descobrir uma das dimensões de um triângulo retângulo, de modo que você conheça duas dessas dimensões, você sempre vai poder utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir a dimensão que está faltando, tá certo? Então, vamos agora para um exemplo de aplicação, já que nós provamos a demonstração, fizemos a demonstração aí do Teorema de Pitágoras e provamos que isso é verdade. Veja aí um exemplo. Em um retângulo cuja diagonal mede 13 centímetros, o comprimento mede 12 centímetros. Qual é o perímetro desse retângulo? Observe aí o enunciado. Em um retângulo cuja diagonal mede 13 centímetros e o comprimento mede 12 centímetros. Qual é o perímetro desse retângulo? Vamos pegar aí o nosso retângulo. Olha, o que é o perímetro? O perímetro se dará somando a medida dos 4 lados desse retângulo, tá? Então, o perímetro se obtém somando a medida de todos os lados, ok? Observe que aqui no texto, ele me deu a medida da diagonal. E o que é a diagonal de um retângulo? É aquele segmento que parte de um dos vértices e vai até o outro vértice passando por dentro do retângulo, tá? Aí nós temos o exemplo de uma das diagonais, essa aqui de cor branca. O retângulo ele possui duas diagonais, a outra diagonal aqui indicada de cor preta. Mas eu só vou precisar de uma delas. Vou ficar aqui com a diagonal de cor branca. Ele disse que a medida da diagonal é 13 centímetros. E o comprimento do retângulo, tá, é de 12. O comprimento é a maior das dimensões, que no caso aqui é a base. Tá? Veja que para calcular o perímetro eu vou precisar da medida da base, que está indicada aqui por 12, mas eu vou precisar também da medida da altura, que não tem. Ó. Vou precisar, ok? Para descobrir a medida da altura, eu vou indicar aqui à esquerda, observe o mouse aí, ó. Vou indicar por x a medida da altura desse retângulo. Vamos pegar esse, nós temos aqui, ó, a diagonal, ele dividiu esse retângulo em dois triângulos retângulos. Vou precisar apenas de um dos triângulos retângulos que nós temos aí. Através do Teorema de Pitágoras, eu vou descobrir a medida da altura desse retângulo, tá certo? Uma vez que eu descobri a medida da altura, fica fácil descobrir o perímetro. Então, vamos aplicar aqui o Teorema de Pitágoras para descobrir a altura que é indicada aqui por x. A hipotenusa, não esqueça, é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Olha só, o ângulo reto é esse ângulo aqui, está bem aqui nesse cantinho, ó, formado pela altura e pela base. É o encontro da altura com a base, você tem aqui o ângulo reto. O lado oposto a esse ângulo reto, que é 13, é a hipotenusa. Então, fica o quadrado da hipotenusa, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Os catetos são eles o x e o 12. Eu não vou colocar a unidade de medida agora, para não atrapalhar o processo. Eu vou deixar para colocar a unidade de medida, que é o centímetro, só no final do cálculo, tá certo? Então, veja só, você vai pegar aqui x ao quadrado, tá? No caso aí, você vai ter 12 ao quadrado mais x ao quadrado, ok? Que são os catetos elevado ao quadrado. 3 ao quadrado se dará por 13 vezes 13, resolvendo a potência, que dá 169. Igual 12 ao quadrado é o resultado de 12 vezes 12, que dá 144, mais x ao quadrado, que se repete. Eu quero o valor de x, portanto, eu vou deixar o que tem x no segundo membro e vou passar o que não possui x para o primeiro membro, aplicando a operação inversa. O 144 vai para o primeiro membro. Ele vai subtraindo, já que ele está somando, ele vai subtraindo 169. Portanto, você vai ter x igual, x ao quadrado igual, a 169 menos 144. X ao quadrado vai ser igual a 169 menos 144, dá 25. Eu quero o valor de x. Você pode parar e pensar o seguinte, x aqui é um número que, quando é elevado a 2, deu 25. Que número elevado a 2 daria 25? Se você parar para pensar, é o número 5. Isso é uma da forma de você descobrir o valor de x.
A outra maneira seria aplicando a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Está vendo o expoente aqui? Indica que tipo de raiz você terá. Se o expoente é 2, então nós estamos falando de raiz quadrada. Então, a operação inversa de x ao quadrado é a raiz quadrada de 25. Então, você vai ter que x vai ser igual à raiz quadrada de 25. O expoente passa a ser representado na forma de radical, aonde esse expoente, que é 2, passa a ser o índice. Ok? Então, veja só, a raiz quadrada de 25 é 5, portanto, x igual a 5. 5 centímetros. Veja que eu coloquei agora a unidade de medida. Então, vamos substituir esse x agora por 5 centímetros, tá certo? Vamos trazer agora a altura, que é 5 centímetros, e a base, que é 12, aqui para o retângulo. Ok? Para calcular o perímetro, eu preciso somar as 4 dimensões. Aqui, se esse lado aqui, se essa base é 12, essa aqui de cima também é igual a 12 centímetros. Se essa altura à minha esquerda aqui, ó, neste caso, é 5 centímetros, a outra altura, à minha direita, também vale 5 centímetros, porque são lados paralelos. Observe, para se calcular o perímetro, eu vou precisar somar a medida de todos os lados. Então, vou somar aqui 12 mais 12, que vai dar 24, somado com 5 mais 5, que vai dar 10 centímetros. Vou somar agora 24 mais 10, e aí eu terei o valor do perímetro, que é 34 centímetros. Ok, pessoal? Com isso, eu encerro essa aula, onde eu trouxe a demonstração do Teorema de Pitágoras e um exemplo de aplicação para vocês. Aqui eu quero pedir a Deus que abençoe a todos vocês, tá? Aqueles que assistiram essa aula até o fim, sintam-se abençoados por Deus em nome de Jesus. Se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima aula, pessoal. Até mais!